Bem, vamos começar a construir aqui agora o nosso endpoint. A gente precisa de um endpoint. Só que ele tem que ser público, tá? Público que eu falo é ter o acesso liberado para vir a requisição de um servidor de outro lugar, tá? No caso Juno, ou então outro servidor de outra API de pagamento, e poder entrar no nosso sistema. Então ele tem que ter acesso externo. Então, para começar, vamos criar aqui um controller, new controller. Vou colocar aqui recebe pagamento webhook API Juno. Aqui eu vou anotar aqui com hash controller e eu já vou mapear aqui, tá? Já vou mapear um caminho, tá? Vou mapear aqui um caminho para ele. Vou colocar aqui, ó, barra requisição boleto. Vou mapear esse caminho aqui para ele. E daí, isso daqui ele tem que ter um acesso liberado no Spring Security, tá? Vamos ver aqui a parte da segurança no Security, aqui no Web Config Security. Aqui, ó, permite all. A gente tem que fazer assim, ó. Permite all. Aqui para a gente não ter nenhum problema, anti-match, eu vou fazer assim, ó. HTTP tanto para post, e daqui eu vou colocar, ó, meu barra requisição boleto barra qualquer coisa que venha depois. Então eu posso ter vários endpoints, tá? Aqui dentro do meu, tá? Eu posso ter vários endpoints aqui dentro, né? Tudo que vier depois do requisição boleto, se eu vou permitir que é um acesso livre. Então eu coloco aqui, ó, tudo que vir depois do requisição boleto vai ter um acesso livre para poder ser acessado de uma parte externa, tá? Aqui para o nosso endpoint. Né? Por que tem que ser feito isso? Por exemplo, a gente não consegue fazer alteração nenhuma na API da Juno lá dentro, porque é fechado o desenvolvimento, né? É o projeto deles. Então, na documentação, eles mandam um dado para a gente. Eles mandam o dado, eles mandam como que a gente tem que receber. E para a gente poder receber, esse endpoint tem que estar liberado. Então, a gente tem que liberar ele aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, dar um permit all. E tanto para get como para post, eu acho, se eu não me engano, a gente consegue fazer tanto para get quanto para post aqui, uma coisa, se eu não me engano, deixa eu ver. Não, tem que ser separado. Tanto para get como para post, tá? Vai permitir o acesso, para dar um permit all aqui para ele ficar livre, para ele não fazer a validação de acesso, senão o Spring ele vai entrar na validação de acesso e vai pedir token, né? E a Juno, a requisição, o servidor da API, o banco, o webhook, ele não conhece ele não sabe que tem que enviar um token para a gente. Então a gente tem que liberar o acesso para ele. Outra coisa, aqui embaixo, ó, tem um exemplo aqui, ó.
ignora algumas URLs livres de autenticação. A gente tem que colocar aqui também, tá? A gente até tinha comentado, né? Em alguma aula a gente tinha feito isso. Tá? A gente tinha feito como uma parte didática. Até estava comentado. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu só preciso... esses daqui, ó. Era apenas como teste. Lá quando a gente estava criando nossos primeiros endpoints, tá? E agora a gente não precisa mais disso daqui, a gente só precisa liberar o que realmente é necessário, tá? Que é a nossa requisição Juno aqui, tá? Então tanto para GET quanto para POST. Então aqui ele libera, são algumas URLs livres de autenticação, ok? Liberamos, vamos aqui no nosso REST, tá aqui. Implementar aqui o serializable. E agora, vamos aqui, ó. A gente vai fazer um método. A gente só vai retornar aqui um status, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Recebe notificação pagamento Juno API na versão 2. Isso daqui vai ser um método, tá? A gente vai dar uma resposta. Vai ser um response body, que é uma resposta que vai ser um HTTP tipo status 200, deu ok. E aqui a gente tem que fazer um mapeamento, tá? Aqui a gente tem que fazer aqui um request mapping, tá? Fazer aqui um request mapping. O valor dela, isso daqui, ó, notificação API V2. Por quê? Vai ser requisição Juno boleto barra notificação API V2. Notificação API V2, tá? Vírgula. Consumes é o quê? O que a gente vai consumir? A gente vai consumir um JSON, tá? Que é esse JSON gigante aqui. Então, vamos consumir aqui um JSON. É dessa forma aqui, ó. Application barra JSON ponto e vírgula char7 igual a UTF-8, tá? Questão de caracteres com acentos e etc. Tá? E depois a gente vai ter mais uma vírgula, vamos cair aqui para baixo. O cabeçalho, tá, dessa requisição, ele tem que ser colocado dessa forma aqui, ó. O conteúdo, tá? Content type. Aqui vocês têm que respeitar maiúsculo e minúsculo, tá? Tem que ser igual, tá aqui, idêntico. Então dá um pause aí e copia, ó. Tá? O cabeçalho, o conteúdo são JSON e char7 de configuração padrão UTF-8. Vírgula, o método, tá? É request method.post, tá? Aqui na documentação, tá? Em algum lugar aqui tá escrito que é um post. Em algum lugar aqui, não lembro onde. Lembro agora, mas é um post, tá? Justamente por estar sendo enviado um JSON pra gente, ele já é um post padrão. E para poder receber esse post é um request body, tá?
E o que a gente vai receber é um objeto, aquele objeto principal nosso, que é esse data, notificação, API, Juno, pagamento. Vai ser um objeto desse. Tá? Vai ser um objeto desse daqui. E dentro aqui do método, a gente vai ter o quê? O data, notificação, ponto get data, tá? Aqui tem a lista. E aqui a gente tem uma lista de pagamentos que estão sendo recebidos. Então a gente tem uma lista aqui. Tá? Qual que é essa lista? Vou entrar aqui, ó. É essa lista aqui, ó. Tá? Daquela estrutura do JSON que a gente tinha montado. Então a gente vai fazer um for aqui. Um fork para esse objeto. Colocar aqui data, né? Que é dos dados. Aí data, aí o objeto que a gente vai receber por parâmetro, que é o JSON. Ponto get data, que é a lista de contas pagas. Aqui dentro vai vir uma lista de contas pagas, tá? Aqui dentro, até chegar lá no charge. Bem, com essa estrutura doida, como é que a gente pega, por exemplo, ou o código do boleto ou o código do Pix, tá? Ele vai estar dentro do code. Lá dentro do nosso boleto Juno que a gente tinha criado, boleto Juno aqui dentro da mentoria, a gente tem aqui, ó, o código de controle do boleto. E também tem e também, se eu não me engano, é o mesmo usado para Pix, tá? Então a gente tem um código tanto para o registro de Pix quanto para o registro de boleto. Então a gente vai ter aqui, ó, código boleto Pix, tá? Da onde que a gente vai pegar? É do objeto data.get attributes.get charge.get code, tá? Isso é possível por causa do relacionamento de todos os objetos que a gente construiu na aula anterior. A gente tem o código aqui. String é o status, tá? Qual que é o status? Data.get attributes.get status. Daqui é o status. Foi pago ou não, tá? Aqui eu vou colocar um boolean, que é o seguinte, ó. Boleto pago. Vou pegar aqui, ó, do objeto de cima ali, ó. Status.equals ignore case. Na documentação da Juno, ele tem esse confirmed. Confirmed, ó. Se for confirmed, então tá pago. Se não, não está pago. Ok? E daí, a gente pode colocar aqui a nossa injeção de dependência aqui. Vamos pegar lá o boleto repositor. Boleto repositor. Autoride. A gente tem boleto ponto. Vamos ver. Gente, tá faltando o método aqui, né? Para buscar. Vou fazer um método aqui, public boleto Juno. Aqui, ó, find by code. Aqui, ó, code. @carry. Não, select
B from boleto Juno B, onde b.code é igual ao parâmetro que foi passado, né? Então aqui a gente tem B. Select B from na tabela boleto Juno B, onde b.code é igual ao que foi passado por parâmetro aqui. Espaço. Isso, então aqui voltando, então agora a gente tem aqui um find by code, onde a gente pode passar ali o código do boleto. E a gente tem aqui, ó, um boleto Juno repository, aqui, boleto Juno, né? E daí a gente pode fazer essa verificação aqui, tá? Boleto Juno ponto se o boleto Juno ponto esquitado false, né? Então aqui se o meu boleto ele tá no banco, tá marcado como quitado falso, ele não foi ainda atualizado na nossa base de dados, nosso projeto, né? Ele tá como quitado falso ainda, tá? Então daí vamos processar, né? Vamos processar ele e se ele foi pago, tá? Então assim, veio lá a confirmação lá do webhook, lá da Juno ou então lá do banco, de alguma API de pagamento que a gente está usando. Mandou lá para a gente. Mandou a lista de pagamento. Mandou. Chegou aqui, a gente vai percorrer cada conta que está sendo recebida, tá? Aí pegamos o código do boleto do Pix, pegamos aqui um status, tá pago? Ok. Se tá pago, foi pago no caso, se foi pago, mas ainda consta no meu banco de dados que ele não está quitado, então daí a gente vai processar o que a gente quiser, tá? A primeira coisa é a gente dar uma atualizada aqui, tá? É o que? Atualizar no nosso banco de dados. Se ele está quitado como false na nossa base de dados e o banco ou então a API de pagamento está me informando que recebeu a confirmação de pagamento, tá? Isso daqui a gente tem que entender que é a primeira confirmação de pagamento, tá? A pessoa foi lá, pagou por Pix, pagou o boleto, ou foi na lotérica, ou então pagou pelo aplicativo do banco. Ele pagou o boleto, aí o banco processou, notificou a Juno e agora a nossa Juno ou PagSeguro, ou então qualquer outra API, está mandando para a gente os boletos e Pix pagos. E a gente está confirmando aqui no nosso banco, opa, foi pago? Então vamos quitar essa conta. Vamos quitar essa conta e vamos continuar o processo. Sei lá, disparar venda, continuar o processo de envio de transporte de um produto, liberar um curso online. A gente pode fazer tudo aqui dentro. É você que vai programar. Você que vai programar o que tem que fazer aqui dentro. Tá? Eu estou te mostrando o básico, a lógica. Então, no nosso banco de dados, está dizendo que não está marcado como pago ainda, a gente vai quitar ele. E realmente ele foi pago, porque veio a confirmação da API. Então, vamos lá, vamos aqui no nosso boleto Juno, vamos lá, vamos quitar ele. A gente vai quitar esse cara aqui. Isso aqui, ó, public void. Vou quitar esse boleto aqui. Quitar boleto. String code. Aqui é só o code mesmo, né? Cada código é único. Vamos quitar ele. Carry, aqui eu vou fazer um native carry, tá? Native carry igual a true.
E aqui a gente vai ser o um value. Tá aqui o value. Tá? Então a gente vai dar aqui um update. Daí aqui nível de tabela, né? Boleto Juno. É nível de SQL. Boleto Juno. Você tá o quê? O campo de quitado. Set quitado igual a true, onde o code é igual, né, ao parâmetro recebido. E daí a gente... Vamos ver as opções que a gente tem aqui. Tá? A gente tem que colocar essa anotação dizendo que a gente está modificando o registro. E daí eu estou dando um flush automático, rodando isso daqui automaticamente no banco, tá? Para ele já gravar essa mudança. Ok? Então vamos voltar lá no nosso endpoint. Então aqui agora eu tenho meu repositor. Vamos lá, ponto, vamos quitar ele, tá? Aqui a gente pode usar o código do banco de dados, ou a gente pode usar aqui esse código do boleto, tá? Aqui a gente já tem um campo que a gente consulta, tá? A gente pode ter duas formas de quitar. Pode quitar aqui pelo código do boleto Pix, que ele é um campo code, né, dentro do nosso banco. Ou a gente pode quitar assim também, ó. Quitar boleto by ID, né, que daí é o ID do banco. Onde daí ID. Tá? Tanto faz. Que daí quitar boleto por ID. A gente pegaria aqui o boleto, ó. Boleto.get, né, o ID do banco. Só que aqui é um long daí. Não é uma string. É um long. Tá? Aqui por fora desse for, eu tenho que dar um return. Tem que colocar um status. Deu tudo certo, status http.ok. Tá? Então tá. Aqui é o seguinte. Eu só vou fazer um teste. Vou fazer um primeiro teste aqui para ver se está chegando aqui os dados, tá? Eu vou pegar aqui o último boleto que a gente gerou. Aqui na nossa base de dados. O último boleto que a gente tinha gerado local, tá? Tabela, ABC boleto. Vamos ver o último. Vamos analisar aqui a estrutura. Esse JSON. Aqui, ó. Ele tem um code, tá? Esse code que a gente está gravando é o mesmo que a gente está colocando aqui, ó. Gravando aqui nesse campo, tá? Então eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, do Pix. Vou copiar aqui. Só para a gente fazer um teste local. Primeiro, a gente não pode esquecer de trocar aqui, ó, em Resource Application Properties, trocar para Dev,
Por que trocar para dev? Para ele ler aqui o dev properties, para ele conectar na nossa base local, porque eu estou olhando aqui na base local minha, tá? Que a gente estava usando antes. Ou você pode usar também a da AWS, tá? Só que como a gente fez aquele bloqueio de porta, tá? Talvez ele não vá conectar. Então usa aqui. Por isso que é bom ter as configurações locais aqui. Dev, para ele ler aqui o dev no banco local. Eu vou startar aqui loja virtual mentoria. Daí troquei aqui para dev, para ele ler, conectar o banco local, tá? Conectar no banco local. Vou abrir aqui o Postman. O Postman, eu vou fazer um post aqui, tá? Eu vou fazer um post pro local host. Vamos pegar uma parte aqui, que é o loja virtual mentoria. Ó, loja virtual mentoria barra o quê? Dá um F8 aqui para continuar. Barra, vamos ver o nosso controller aqui. Barra requisição boleto, tá? Então loja virtual, contexto, barra requisição boleto, barra notificação API. Pronto, esse daqui é o endpoint, tá? E aqui no body, ROM, a gente marca aqui, ó, JSON. Vamos só tentar fazer um envio aqui, vamos ver. Vai dar um... Vamos ver. Deu aqui 403 e está dizendo que tá dando não autorizado ainda. Será que ele não reconheceu aqui que a gente está liberando essa... vamos ver se eu esqueci de alguma coisa. Aqui, ó. Espera aí. Notificação API. Esqueci de dar uma barra aqui. Então, barra requisição boleto. Aí, pulando para cá, barra notificação API. Vamos ver. Tá dando 403 ainda. Vamos ver lá no nosso Spring Security. Vamos ignorar também. Estamos ignorando esse daqui no Spring Security. Vamos ignorando isso aqui. Aqui. Vamos ignorar também, então, nosso notificação V2 aqui. Tá? Vamos parar aqui. E aqui também, essa parte aqui da permissão. Só repartir com vírgula, tá? Vamos ver se tem alguma configuração aqui que talvez eu tenha pulado.
Bem, aparentemente está certo, né? Aparentemente está tudo certo. Eu estou vendo. Talvez a gente vai ter que fazer alguma adequação aqui, talvez. Mas vamos dar um project clean aqui. Project clean. Vamos rodar. Então liberamos aqui essas URLs. Vamos aqui o nosso controller. F8 aqui. Vamos lá, vamos ver. Aqui ele está dando 403, ainda vamos ver aqui. Cookie. FTP only. Vamos ver. Eu vou pegar aqui uma autorização. Só que ele não... É só para eu fazer um teste. Aí. É questão do token, ele ainda está validando. A gente vai ter que ignorar. Mas ele deu um not found aqui ainda. Vou tentar colocar um JSON aqui. Vou copiar aqui o JSON do Pix. Vou colar aqui no body. Vou colar aqui dentro. E eu vou tentar enviar. Tá. Então a gente tem alguns problemas aqui para resolver. Vamos tentar ver aqui quais que são os problemas. Essa requisição. Localhost, vamos ver um outro localhost aqui. Se está funcionando. Aí diz que o token está esperado, então quer dizer que está funcionando. Ó, está funcionando, né? Está funcionando. Vamos ver qual que é a diferença aqui. Um request body, um post mapping. Nenhuma diferença. REST controller. Post mapping. Vou trocar esse request e trocar para post mapping então. Vamos ver, fazer o import. O post mapping, a única diferença é que ele não tem essa parte do método aqui, né? O resto é igual. Vamos ver se essa anotação está influenciando. Vamos rodar aqui novamente. Tá, vamos lá, nosso requisição Juno, notificação. Vamos tentar aqui. Tá dando um 404. Tá dizendo que não tá encontrando. CPF. Ah.
Tá como get aqui, tem que ser um post. Não, tem que ser um post aqui. Wrong. Tá, eu tava colocando errado aqui, então. Tava como get aqui. Vou pegar aqui o JSON. No mapping para post. Que estranho. Tá, vou tentar acertar isso aqui. Já que eu tava configurado errado aqui no Postman, vamos voltar igual a gente tinha feito para deixar assim, request mapping. Request mapping post. Igual a gente tinha feito aqui. Então, REST controle, request mapping. Post, tem que ser post a minha URL, ROM, um JSON. Vamos lá. Vamos testar. Tá subindo ainda, né? F8. Tá subindo ainda. Vamos testar de novo. Body. Tá dando 403 aqui. Ele não tá conseguindo liberar. Então vamos fazer aqui um login. Só para eu ter um token de autorização válido. Vamos aqui na nossa URL, onde a gente está tentando testar uma notificação. Vamos aqui em autorização, só que a gente vai ter que arrumar essa parte, tá? Não, a gente tem que tentar, a gente tem que conseguir fazer esse teste sem esse token. Só a parte do behavior, sem esse token, porque ele tem que ficar liberado para receber as informações de forma externa. Tá? Não pode ter bloqueio. Ele não está achando aqui o mapeamento. Tá dando 404. Por quê? Por quê? Um post rodando no localhost, um body, um JSON, ele diz que não está encontrando, not found. Diz que não tem um mapeamento. Vamos lá então. Tá. Esses mapeamentos de REST aqui é equivalente a request mapping, tá? E também @controller, mas vamos ver se vai ter alguma diferença aqui. Vamos rodar e vamos subir. F8. Vamos lá. Aí, ó. Bateu aqui. Agora funcionou. A questão da anotação. Ó, conseguiu, tá? Conseguiu receber todo o nosso JSON. Converteu para tudo, tá? Aí vamos lá, ó. Ele tá pegando um código do Pix, tá pegando o status aqui, ó, foi confirmado.
tá? Boleto pago, sim, só que aqui é o seguinte, ó. Ele vai dar um null pro intercept, ó. Vamos lá, deu um null pro intercept, tá? Por quê? Porque o nosso boleto tá null, porque ele não foi encontrado. Porque esse code aqui, ó, que a gente copiou da documentação, tá? Não é nenhum código nosso do banco de dados, não é um boleto que foi gerado pelo nosso sistema. Então, para a gente simular isso aqui, eu vou pegar aqui no banco de dados, por exemplo, o último boleto, ó, que foi gerado, o code dele. Eu vou ter, tá vendo que ele está quitado como false? Então, vamos ficar de olho nele, ó. Tá? Vamos colocar aqui, ó, tá? Para ele consultar no nosso banco de dados. Então, agora a gente tem um boleto que o código dele vai vir lá da API e ele, né, foi gerado pelo nosso sistema, está no nosso banco de dados. E aqui, ó, para evitar no port exception, a gente tem que fazer isso aqui, ó, boleto diferente de null e continuar com as outras validações, tá? Vamos lá, vamos fazer o debug. F8, aqui no Postman, vou fazer um envio, ó, bateu aqui, vamos lá, F6, status, né? Pode ver que os dados, ó, foram todos convertidos. Se você errar na construção dos objetos aqui, aí a conversão do que vai vir lá da notificação do banco não vai funcionar, tá? Vai dar pau, não vai converter para o teu objeto. Então, a estrutura de objetos que a gente criou tem que ser exatamente com a estrutura de objetos do JSON, tá? Os atributos, os valores, toda a estrutura que está vindo. Agora, né, a gente tem aqui, ó, agora ele vai agora consultou, viu? Porque agora a gente tem o boleto, ó, tá? Que é esse daqui do banco de dados. Ele vai quitar. Ele deu um errinho na hora de quitar. O que a gente escreveu de errado aqui? Flush call. Flush call, alguma coisa assim. Na hora dele dar aqui o nosso quitar boleto, public update boleto set quitado igual a true, onde o ID igual a tal. Vamos ver onde que eu errei. Boleto é o ID. Flush, ele reclamou com esse flush? Então tá, então vamos. Esse flush aqui basicamente é para a gente obrigar a ele rodar na hora o SQL no banco, tá? Mas sem ele, tem que ficar a modificação, só retira o flush. Sem ele, também vai ter o commit, tá? A gente só tem que testar aqui. Vamos testar de novo. Vou dar vários enter aqui para ver. Às vezes pode ter alguma coisa incompatível com, talvez está aberto aqui o gerenciador de banco também. Vamos lá, vamos testar. F8, subindo o projeto. Vamos lá, vamos testar. F8, olha lá, consultou. Ok, code.
Vamos ver se ele vai chegar até aqui no final. Vou dar um F8. Ele está dando erro na hora de dar um update. Na hora de dar um update. Que estranho. No switch resolver. Na hora dele dar um update. Mas tá tão simples. Quitar boleto by ID. Vamos ver se tem alguma coisa errada aqui com esse nosso SQL. Onde a ID é igual, sei lá, a 2. Não, ok. Não tem nada de errado com o nosso SQL. Vou fazer o seguinte, então, ó. Begin. Ponto e vírgula. Commit. Para ele abrir uma transação aqui. Tá? Interna no banco para ele executar só essa operação. Vamos lá, vamos testar. F8. Vamos rodar. Então, tá, vamos lá. Pesquisou tudo. Não, tá dando erro nesse nosso update. Tá executando certinho. Tá entrando aqui. Nessa hora, tá estourando esse pau. Por quê? Vamos ver o valor que tá vindo. Tá aqui, 37. Quitar boleto bind ID, onde o ID é igual a 37. Muito esquisito. Vamos tentar achar aqui a solução do porquê. Isso aqui não pode resolver. Vou achar aqui o debug. Que estranho. Tá certo. Tá, vamos lá então. Vamos tirar isso, já que não resolveu essa parte aqui. Vamos lá, vamos colocar. Eu quero que faça o true. E eu quero uma parte transacional aqui dentro. Uma gerência de transação para esse método. Por isso que eu coloquei essa anotação aqui. Então vamos lá. Ele está dizendo que está o parâmetro ordinal, update, boleto Juno 7 que está igual a true, onde o ID, certo.
tá? Testar com Postman. Tá. Vai chegar aqui no método, vou limpar aqui o console. Foi. Agora foi, ó. A questão das anotações. A questão das anotações, ó. Quitar boleto, tá? Então tem que ter o transacional aqui, que é esse import aqui, tá? Ó. Do Spring. Modify também do repository, tá? E o carry e o JPA, tudo do Spring, tá? Com os import. Beleza, vamos ver aqui no banco. Vamos atualizar aqui. A gente tem que achar exatamente o nosso... foi esse aqui, ó, que tá do true. Ó, código 37. Aqui, ó, ficou quitado, viu? Ficou quitado. A gente pegar aqui o código, né? De consultar aqui no banco, ó. Select from boleto onde code, tá? E a gente vai ter aqui, ó, quitado true, T, quitado true, T. Viu? Então tá funcionando, beleza? Só que, bem, não estava dando certo no começo por causa da questão das anotações aqui, né? Então, ele não pode ter esse autorização aqui, ó, no out. Então, é esse daqui a nossa URL, um post. Como vai vir uma requisição de fora, externa, não pode ter bloqueio, não precisa de autenticação. Então, ele tem que estar liberado. Então, vamos testar isso aqui agora. Body. Isso, ó, deu certo. Era questão das anotações, ó. Viu? Agora funcionou. Aqui na autorização, ó. Vou até pegar o bearer aqui. Vou até tirar ele daqui, ó. E deixar aqui, ó, no out. Então a gente só tem o nosso JSON enviando aqui nossos dados do boleto. E isso daqui é o que a gente vai receber como em forma de webhook da API de pagamento, quando ele receber, tá? Então, receber uma notificação de pagamento. Isso daqui vai entrar no nosso sistema. Ó, agora ele está entrando, ó. Então, agora tá certo, ó. Viu? Tá entrando, ó, dando ok. Tudo certinho, 200 ok, tá? Então, agora tá testando, tá funcionando. A gente tem que testar isso aqui na AWS, tá? Tá testando local. Então, a gente tem que testar isso daqui no servidor online. Então, eu vou dar um commit aqui dessa parte. Vou dar um commit. Todas essas mudanças aqui. Criação. Recebimento, pagamento. Então, commit push, tá? Mandar para o servidor para ficar salvo. E daí agora a gente tem que testar isso daqui no nosso servidor online, tá? Nosso servidor online. Eu vou colocar até uma descrição aqui, ó, para imprimir no nosso console para ficar mais fácil. Ó, boleto. Tá? Para a gente imprimir no console, para a gente saber que ele
passou pelo quitar boleto aqui e deu certo. Tá? Vou dar um commit aqui só para a gente ter esse código. E é o seguinte, aqui para baixo, depois disso daqui, você pode fazer qualquer coisa. Liberar a emissão de nota, quitar a venda, criar as ordens de comando de envio de mercadorias, pode fazer tudo, basta você programar. O que eu estou fazendo aqui é mostrando o caminho, tá? A gente vai fazer muita coisa ainda, mas não agora. A hora que a gente tiver o front-end, daí a gente vai criar as rotinas que faltam, tá? Então a gente está fazendo o mais importante para depois juntar tudo e escrever as regras de negócio que faltam, os processos que faltam. Então o que a gente tem que fazer na próxima aula? Colocar isso daqui no servidor de hospedagem e testar para ver se a gente consegue sair daqui local, da nossa máquina local, testar aqui com o Postman, bater lá no servidor online, onde a gente está hospedando aqui o nosso projeto, para a gente testar esse nosso endpoint. Tá? A gente vai fazer isso na próxima aula. Jogar online, atualizar nossa versão e testar aqui, saindo daqui do nosso computador, fazer uma requisição no servidor para esse endpoint e testar para ver se vai funcionar. É uma simulação de como se fosse uma API do banco enviando para o nosso sistema.